Da cruz. Jesus, em seus últimos momentos, falou 7 frases, e em cima dessas 7 frases, nós vamos tirar lições para a nossa vida. Então, Jesus ele foi crucificado em Jerusalém, e nas últimas 3 horas, do meio-dia às 9 da manhã, do meio-dia às 3 da tarde, teve trevas na terra. Então, a gente não sabe se foi um eclipse ou se uma nuvem muito espessa que cobriu a cidade de Jerusalém, e Jerusalém ficou debaixo de trevas. E Jesus então, ele faz algumas declarações, e em cima dessas declarações, nós estaremos então meditando. Vamos orar. Senhor, nessa manhã, nós pedimos a assistência sobrenatural do Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja nesse lugar, nesse ambiente. Colocamos nossas vidas, colocamos cada irmão, cada irmã que está aqui. Senhor, nós te agradecemos porque estamos hoje comemorando a sua ressurreição, porque num domingo como este, o poder do Espírito Santo entrou naquele sepulcro e levantou Jesus dentre os mortos. E agora quem for lá em Jerusalém encontrará a tumba vazia, porque o nosso Senhor está ressurreto, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Eu quero te agradecer, porque o Senhor foi corajosamente à cruz, dar a sua vida por cada um de nós. E nós queremos, Senhor, imitar o Senhor. Nós queremos olhar para o Senhor, olhar para a cruz e imitar aquilo que o Senhor demonstrou ali nos seus últimos momentos de vida. E eu peço a ajuda do Senhor nessa manhã para compartilhar essa palavra, e eu creio que o Senhor estará aqui nos ajudando, em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira frase que Jesus fala está em Lucas, capítulo 23, verso 34. Essa frase aí: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos dizer a primeira frase de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Interessante que a primeira frase de Jesus não é a respeito dele. Aliás, as 3 primeiras frases você vai ver, Jesus fala, mas a respeito dos outros, não fala a respeito dele. Isso já nos dá um bom indicador de que Jesus se preocupa com as pessoas, mesmo no momento de mais intensa agonia, no momento de maior dor, de maior sofrimento, ele ainda assim está pensando primeiro nos outros. E nessa primeira frase ele fala de perdão. Aliás, a cruz é o instrumento de perdão que Deus decidiu utilizar para trazer o perdão dele a todos aqueles que crescem. Mas o que é que nós vemos aqui? Que o perdão é a marca maior de Jesus. Mesmo ele sendo crucificado pelos soldados romanos, entregue pelas autoridades judaicas, mesmo assim Jesus está ali dizendo: Pai, perdoa-lhes. Eles estão fazendo isso por ignorância. Eles não sabem o que estão fazendo. Os soldados romanos estavam executando aquilo que as autoridades judaicas tinham pedido. Mas Jesus aqui mostra que a marca maior dele é o perdão. Agora eu te pergunto: nós somos chamados de cristãos. Quantos cristãos temos aqui? Você sabe o que a palavra cristão significa? Vem do grego cristianos. Cristianos significa pequenos cristos, miniaturas de Cristo, imitadores de Cristo. Agora olha para mim. Se Jesus,
que é o nosso referencial. No momento de maior dor, abandono e sofrimento, mesmo assim, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se nós somos pequenos cristos, o que nós, irmãos, devemos fazer quando somos injustiçados, perseguidos, mal compreendidos, quando nós somos feridos, magoados? Se nós somos pequenos cristos, então nós devemos imitar o que Jesus fez. Essa primeira frase nos traz o perdão como uma marca de um cristão. Um cristão que não perdoa, ele não é um cristão. É forte isso. Mas um cristão que não perdoa, ele não é um cristão. Ele é qualquer outra coisa, menos um cristão. Porque seria uma contradição, um pequeno Cristo que não perdoa. Já que o Cristo é o maior exemplo de perdão, inclusive aqui nesse momento. Ele viveu uma vida perdoando fariseus, saduceus, escribas, perdoando Israel, porque os seus não receberam. Ele veio primeiramente para os judeus, mas os judeus não receberam. Ele vive uma vida, um estilo de amar os seus inimigos, de abençoar os que perseguiam. Então, eu e você, como pequenos cristos, não podemos nos negar a dar perdão, mesmo àqueles que foram duramente injustos conosco. Eu sei que muitas vezes, irmãos, nós sentimos dificuldade de perdoar. Mas deixa eu te dizer, quando a gente sente dificuldade de perdoar? Quando nós estamos distantes do Senhor. Quando nós estamos afastados da comunhão, da intimidade. Quanto mais longe do Senhor, mais difícil vai ser perdoarmos. Quanto mais perto do Senhor, nós estaremos recebendo dele a capacidade para perdoar. Você está olhando para alguém que tinha seríssimas dificuldades de perdoar. Eu tinha um coração muito vingativo, rancoroso, ressentido, melindroso. Tudo me magoava, tudo me ressentia, tudo me feria. E o pior, eu guardava isso por semanas, por meses, por anos, e ainda mais, eu ficava calculando, irmãos, a vingança. Então eu era um cristão falso, um impostor, porque eu não vivia a realidade do perdão. Até que eu fui confrontado pelo Espírito Santo. E então eu decidi perdoar. Não sentir, mas decidir. Porque perdão é decisão. Perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Você decide perdoar, e então os seus sentimentos vão acompanhar a sua decisão. Tem um cristão em Atos que imita Jesus profundamente. O nome dele é Estevão. Abra lá comigo em Atos, capítulo 7, verso 50. Está dando microfonia ainda, eu acho que tem que mexer aí na equalização. Tiago, se tu puder ajudar lá, por favor. Acho que tem que dar uma melhoradinha ainda. Estevão estava sendo apedrejado por causa da sua fé no Senhor. Não vai ter o versículo aqui não, tá? Eu quero que você só abra aí Atos capítulo 7, verso 50. E na hora que Estevão estava sendo apedrejado, olha o que Estevão diz: Senhor, não lhes imputes
este pecado. Em outras palavras, Estevão estava dizendo a mesma coisa de Jesus: Senhor, perdoa-lhes, não imputes, não deposites na conta deles a culpa por este pecado. Não é à toa, irmãos, que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. A primeira pessoa a morrer martirizado foi Estevão. Mas sabe, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse: eu estou vendo os céus abertos. Eu estou vendo os céus abertos. E o Filho do Homem estava como o Filho do Homem? Sentado? Não. O Filho do Homem está em pé. O que significa isso, queridos? Jesus estava de pé, pronto para receber Estevão. Já pensou? O Filho de Deus se levantar para te receber? Mas por quê? Porque Estevão era um homem que vivia o estilo de vida de Cristo, o estilo do perdão. Então, o perdão é a coisa mais linda que um cristão pode oferecer. E o contrário, qual é a coisa mais feia que um cristão pode oferecer? Amargura, ressentimento, guardar rancor. Porque assim nós não estamos imitando o Senhor. Agora abra comigo em Efésios capítulo 4, verso 32. Efésios 4, 32. Olha o que Paulo diz: antes, sede uns para com os outros benignos. A referência estava errada, né? De Atos 7. Ele está me passando aqui. É 7,60, não é 7,50. É porque eu tenho que usar óculos e eu fico... Está 60 aqui, eu li 50. Atos 7,60. Estevão dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Obrigado, viu, irmão? Agora as palavras de Paulo. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo está dizendo: Deus através de Cristo nos perdoou. Então, por causa disso, porque Deus em Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Amém? Então a primeira frase de Jesus na cruz nos inspira a perdoar quem quer que seja. E eu quero te dizer, quando nós perdoamos, a nossa alma fica livre, leve. Amém? Quando perdoamos, nós experimentamos o poder da libertação em nossas emoções. Quem quer ser um povo aqui que perdoa? A segunda frase de Jesus, também em Lucas. Nós vamos ver que Lucas registrou 3 frases, João registrou 3 frases e Mateus uma frase. Então a segunda frase registrada pelo evangelista Lucas, 23, 43. Pode colocar? Ok, está aí. Vamos ler comigo a segunda frase de Jesus na cruz. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos de novo? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem estava aqui ouvindo Jesus falar isso? O ladrão da direita. Não sei se você também tem problema, mas às vezes eu fico sem saber qual é a direita e qual é a esquerda. Aí eu penso: o coração é desse lado. Eu uso a aliança nessa mão. Alguém se identifica aqui comigo? Ainda bem, pensei que eu era meio anormal. Da direita, 2 ladrões estavam no Gólgota. Jesus estava no meio
um à esquerda e outro à direita. Existem muitas lendas, existem muitas histórias fantasiosas com relação a esses dois ladrões. Até o nome deles, né? A tradição dá. Nós não vamos nos deter nesses detalhes, porque a Bíblia não fala nome, nem diz quem eles eram. Mas diz que um era blasfemo. Diz que o ladrão da esquerda, ele dizia horrores contra Jesus, palavras duras contra Jesus. Mas o ladrão da direita dizia: não, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares em teu reino. E Jesus então diz essa frase: em verdade te digo, hoje. Diga hoje. Diga hoje. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus se chama hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus não é ontem. O ontem passou. Não temos mais como mudar o nosso passado. O amanhã eu não sei. O amanhã é um mistério. Não tenho domínio sobre o amanhã. Sei que minhas decisões hoje influenciam o meu amanhã, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então o tempo de Deus se chama presente. Interessante, porque é um presente, o presente. O tempo presente é um presente de Deus. Olha o que ele diz em Hebreus capítulo 3, verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 7, é a repetição do Salmo 96. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então nós temos oportunidades que Deus nos dá. Vamos pensar nesse ladrão. Esse ladrão ou tinha matado alguém para ele ser crucificado. O crime dele não era um crime qualquer. Só era crucificado naquela época pelos romanos, porque a crucificação era a pena de morte, era a pena capital. Então aquele homem, ele tinha feito alguma coisa muito terrível. Mas não importa o que ele fez, o mais importante é a decisão que ele tomou na última hora. Ele se agarrou à oportunidade que ele tinha. O ladrão da esquerda perdeu, teve a grande chance. Olha, eu acredito que quando Jesus desceu ao Hades, a Bíblia diz que ele desceu ao Hades para proclamar a sua vitória. Ele não foi pregar para dar uma segunda chance, mas ele foi lá para dizer: eu sou o Senhor da vida, eu sou aquele que venceu a morte e o inferno, e eu vim aqui, Satanás, roubar, tirar, arrancar das tuas mãos as chaves da morte e do inferno. Você vai ser uma pessoa que nem a chave de casa você tem, Satanás. Me dá aqui. E tomou as chaves da morte e do inferno. Mas, queridos, o ladrão da esquerda e da direita estavam lá no Hades, porque todos que morriam iam para lá. E Jesus então proclama o seu feito na cruz e pega aqueles que são seus. Salmo 68 diz isso, Efésios capítulo 4 diz isso: pegou o cativo e levou para o alto. Agora imagina aquele ladrão da esquerda, quando ele vê quem é aquele, e o da direita diz: aquele é quem você acabou de blasfemar e de rejeitar lá no Gólgota. E eu creio, irmãos, que aquele ladrão deve ter caído em si e ter dito: perdi a maior oportunidade da minha vida. Mas o ladrão da direita estava entre aqueles que Jesus pegou do Hades e transferiu para o seio de Abraão, para o paraíso.
Amém? Uma oportunidade. Uma oportunidade. Na última hora. Ah, pastor, mas isso é tão injusto, né? Ser salvo na última hora. Não, isso não é injusto. Isso é graça de Deus. Isso é graça. Alguns, como eu, fui salvo aos 13 anos e alguns meses de vida. Outros serão salvos e já tenho quase 32 anos andando com Jesus. Mas outros serão salvos no último momento. E serão tão salvos quanto eu. Quanto alguém que já viveu 50 anos com Jesus. Porque é a graça de Deus. Agora, eu li uma frase aqui muito interessante. Um comentarista diz o seguinte: sabemos de um caso de uma pessoa que se converteu estando às portas da morte. E ele diz: isso é bom para que ninguém se desespere. Ou seja, até nos últimos instantes alguém ainda pode ser salvo. Mas ele também diz: mas é somente um caso para que ninguém se confie. Entenderam? Porque senão alguém vai dizer: ah, então eu vou esperar para no último instante eu entregar a minha vida a Jesus. Será que você vai ter tempo? Será que você vai estar consciente? Será que você vai ter como? Então é só um caso. Não pegue o ladrão que foi salvo na última hora agora como uma regra. É um caso, para que ninguém se confie. Então eu quero te dizer, é melhor entregar a nossa vida ao Senhor hoje, enquanto temos vida, enquanto temos tempo, enquanto temos oportunidade. Amém? Eu sei que no céu nós vamos ter muitas surpresas. Tem gente que você diz assim: eu tenho certeza que eu vou encontrar no céu, e não vai estar. E o contrário também. Você diz assim: eu tenho certeza que fulano não foi para o céu. Quando você chegar lá, você vai ter a grande surpresa de encontrar essa pessoa. Por quê? Porque não somos nós que dizemos quem foi salvo e quem não foi. Só o Senhor sabe aqueles que talvez na última hora, no último instante, como este ladrão, tiveram um encontro com o Senhor. Agora, o que é que nós temos aqui, irmãos? Graça e misericórdia, dada por Jesus. Diga: graça e misericórdia. Por que graça? Porque ele recebeu o que não merecia. O que é que ele não merecia? O paraíso, a salvação. Ele recebeu o paraíso e a salvação? Sim, porque Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então isso é graça. Agora, por que misericórdia? Porque ele recebeu, porque ele não recebeu o que merecia. O que é que ele merecia? A condenação. Ele merecia o inferno. E Jesus foi misericordioso. E ele não recebeu a condenação. Isso é misericórdia. Então ele recebeu graça, porque ele foi para o paraíso. E ele recebeu misericórdia, porque ele não foi para o inferno. A salvação é duplamente abençoadora. Graça e misericórdia é dado a mim e a você. Então, essa segunda frase de Jesus, o que é que ela nos inspira? A sermos graciosos, a estendermos também a graça e a misericórdia para as pessoas, entender que alguém pode ser salvo nos últimos momentos, entender que há perdão, mesmo uma vida toda errada, como a deste homem, mas no último instante, ele foi salvo. Isso é a graça de Deus. Agora, nunca usar a graça de Deus em vão. Ok? O que essa frase de Jesus nos diz é que a graça de Deus está disponível para qualquer um, em qualquer momento, mas nós não vamos abusar da graça. Hoje é o tempo de Deus. Então hoje,
eu e você dedicaremos a nossa vida ao Senhor. Agora vamos para a terceira frase, coloca aí, por favor. A primeira, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus estava falando sobre os soldados romanos e sobre as autoridades judaicas. A segunda frase de Jesus é com relação ao ladrão que estava ao lado dele. E a terceira frase de Jesus é agora com relação a Maria e a João. Então, no Evangelho de João, e só João registra isso, eu acho muito interessante. João era um homem muito curado, porque ele registra coisas dele mesmo que só ele registrou. E essa é uma das frases. Os outros evangelistas não registram isso. Então, no momento da crucificação, a Bíblia diz que Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena, aquela que tinha sido liberta de 7 demônios, Salomé, a mãe de Tiago e de João, e outra Maria chamada esposa de Clopas, que era provavelmente irmã de Maria, tia de Jesus. Essas mulheres, e nisso as mulheres deram de 10 nos homens, porque tinham ali 4 mulheres e um homem, e todos os outros discípulos estavam distantes. Os demais, todos os homens que eram super corajosos, estavam mais distantes, estavam mais afastados, mas ao pé da cruz estavam 4 mulheres e João. E então Jesus, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de sofrimento, ele poderia estar ali apenas curtindo a sua dor, curtindo o seu sofrimento, mas ele não faz isso. Ele pensa nos soldados romanos e pensa nas autoridades judaicas. Ele tem tempo para conversar com um ladrão que pede misericórdia, que clama por misericórdia. E agora Jesus se dirige à sua mãe. Imagina a cruz aqui e a mãe dele perto. E Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. E aponta para João. Aponta com a mão não, porque ele estava crucificado, né? Ele fala com o olhar: eis aí o teu filho. E então ele olha para João e diz: João, discípulo amado, eis aí a tua mãe. Irmãos, ontem quando eu estava vendo isso, eu digo: Jesus, você realmente é o maior homem de todos os tempos. A maior pessoa, a pessoa por excelência. Porque naquela hora o Senhor se preocupa com a sua mãe. Os irmãos dele não tinham se convertido ainda. Se você lê nos evangelhos, os irmãos zombavam de Jesus, ridicularizavam Jesus, perseguiam Jesus. Depois os irmãos se converteram, mas naquela hora era Jesus e Maria. Provavelmente José já tinha morrido. Maria talvez era uma viúva. Jesus era o primogênito de Maria. E como primogênito, ele diz: eu vou pensar na minha mãe. Mamãe, você não vai ficar sozinha. João vai cuidar de você. João, adote a minha mãe. E a Bíblia diz, sabe o que? Aliás, a história diz, sabe o que, queridos? Que João cuidou de Maria. A tradição diz isso. Que João cuidou de Maria até a morte. O que é que isso nos fala, irmãos? Mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo com a carne toda rasgada, mesmo com coroa de espinhos, mesmo com as suas costas todas dilaceradas, Jesus ainda se preocupa com relacionamentos. Jesus ainda se preocupa com vidas. Que lição isso foi para mim. Porque às vezes nós estamos sofrendo nossas dores que nem se comparam com as dores do Senhor na cruz. Nós estamos com os nossos problemas, nós estamos com as nossas dificuldades, nós estamos com os nossos melindres e nós esquecemos dos outros, esquecemos do mundo. Parece que o centro do universo somos nós.
E as 3 primeiras frases de Jesus não tem nada a ver com ele, gente. Tem a ver com os outros. Pai, perdoa esses soldados. Perdoa essas autoridades. Ladrão, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mãe, eu não vou deixar que você fique sozinha. Um homem que na cruz honrou a sua mãe. Isso para mim, sabe, enquanto eu estava escrevendo, o Senhor estava me corrigindo, porque muitas vezes nós estamos apenas lambendo nossas feridas, nós estamos apenas reclamando das nossas dores, nós estamos apenas centralizados em nós mesmos. O eu está no centro e eu me esqueço dos demais. Mas o homem por excelência, o maior homem de toda a história, o maior homem de todas as eras, em suas 3 primeiras frases, ele se lembra primeiro dos outros. Eu quero te dizer, filhos e filhas, nós também devemos pensar nos nossos pais. Eu tenho um pai de 86 anos. E ele mora quase que junto comigo. E eu tenho dito, Senhor, eu quero, me ajude a cuidar melhor do meu pai. Cristiane sempre tem falado disso. Me ajude a cuidar melhor do meu pai. Eu sei que eu tenho uma vida bem agitada, intensa, uma agenda de muitos compromissos, mas eu quero cuidar do meu pai. Então eu tenho criado o hábito de todas as vezes que eu entro, ou sempre que eu entro, eu vou lá, entro na casa dele. A maioria das vezes ele já está dormindo quando eu entro. Televisão ligada, ele está dormindo. Às vezes ele ainda está acordado, já jantou. Durante o dia ele tem uma pessoa que cuida dele. Mas ontem, quando eu li isso aqui, Jesus é o maior exemplo de alguém que prioriza relacionamentos. E prioriza aqui, no caso, a sua mãe, que era uma mulher que precisava de cuidados, porque o seu filho primogênito estava partindo e não tinha talvez mais marido. Então, pensa comigo, as 3 primeiras palavras de Jesus na cruz dizem respeito aos outros. A nossa vida não pode estar centralizada em nossos problemas, em nosso sofrimento, em nossas dores apenas. Enquanto nós estendemos perdão, enquanto nós estendemos graça, enquanto nós estendemos misericórdia, eu quero te dizer, Deus estará curando o nosso coração. Amém? Quando eu estou perdoando, quando eu estou sendo gracioso, quando eu estou sendo misericordioso, quando eu estou me preocupando com os outros, quando eu estou honrando os meus pais, honrando os meus relacionamentos, colocando pessoas como prioridade, eu quero te dizer, Deus estará cuidando do nosso coração. Deus estará curando o nosso coração. Agora vamos para a 4ª frase de Jesus. E essa 4ª é uma declaração assombrosa. Mateus 27, 46. Os 3 evangelistas registram. Mateus, Marcos e Lucas registram Jesus clamando por volta da hora 9, às 3 horas da tarde. Ele clamou, Eli, Eli. Um dos evangelistas registra Eloi, Eloi. E ele então fala em aramaico, Lama sabachthani. E então foi traduzido, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Essas são as palavras do Salmo 22. Salmo 22, versículo 1, é um salmo messiânico. E Jesus então pega as palavras do salmo, Davi escreveu,
Davi talvez nem sabia que estava escrevendo aquilo que Deus Filho falaria na cruz, mas inspirado pelo Espírito Santo, Davi escreve o Salmo 22, e o Salmo 22 traz detalhes da crucificação. As vestes de Jesus, que são repartidas e lançam sorte. Como eles crucificaram Jesus, o sofrimento que ele passou. O Salmo 22 começa com um tom triste. Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Salmo 22 termina com um tom de vitória. Cantarei juntamente com os meus irmãos na grande congregação. Então Jesus aqui nesse momento, ele repete as palavras de Davi, ele encarna as palavras de Davi. Por quê? Ele diz, Eli, Eli. Um dos nomes de Deus é Elohim. Então aqui Jesus estava usando o título genérico. Desculpe, o título não. O nome genérico de Deus. Elohim, Elohim. Deus, Deus. Jesus não está aqui clamando Abba. Olha a diferença. Na primeira frase ele diz, Abba, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Já vou até adiantar. Na última frase, ele diz, Abba, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Na primeira e na última, Jesus usa Abba. O aramaico é paizinho, papai. Mas aqui, queridos, ele está diante de Deus, o juiz. Ele não está diante do Pai. Claro que Jesus é Deus. Ele não deixou de ser Deus na cruz. Mas para nós entendermos como que Jesus foi abandonado na cruz. Como que Deus abandonou Jesus na cruz? Porque nós estamos aqui diante de Deus como juiz. E como juiz, a Bíblia diz em Abacuque que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode ver o mal. E nesta hora, Jesus estava feito pecado em nosso lugar. Abra aí comigo em 2 Coríntios 5, 21. 2 aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus foi feito pecado. Ele não apenas carregou os nossos pecados, mas ele se fez pecado. É isso que Paulo está dizendo. Em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ele se fez pecado, ele se fez maldição em nosso lugar. Então naquela hora, Deus Filho estava carregando, e não apenas carregando, mas ele estava se tornando pecado e maldição em nosso lugar. Por isso, Deus, o juiz, descarregou sobre Jesus a ira, a separação, porque nós estávamos separados de Deus. Jesus experimentou o que eu e você deveríamos experimentar, mas não experimentamos porque Ele tomou o nosso lugar. Mas a sensação de Jesus é a sensação de alguém, queridos, separado eternamente de Deus, por um relance, por um flash. Porque a primeira frase ele diz Abba, na última frase ele diz Abba, mas no meio, na hora nona, Jesus sente a carga de todo o pecado da humanidade, o peso da maldição, todas as doenças, maldições e pecados estavam sobre ele. A Bíblia diz em Isaías que ele ficou deformado. As pessoas olhavam e desviavam o olhar dele. Não havia beleza nenhuma em Jesus na cruz. Então é nessa hora que ele diz: Elohim,
Ele não diz Abba. Abba nunca desamparou. Abba estava com ele. É porque parece que são dois deuses, tá? Mas não é essa questão de dois deuses. Eu estou falando de Deus como Pai, de Deus como juiz. Deus como juiz, sim. Por que me abandonaste? E a resposta é: porque você se tornou pecado, porque você se tornou maldição. Então a minha ira está sobre você. E então eu te abandonei. Por um instante, Deus, o juiz, Elohim, o abandonou. Inclusive algumas canções, até eu estava analisando a letra dessa canção que nós cantamos, diz que o pai não pôde ver. Não, o pai estava lá, mas Deus Elohim, o juiz, estava executando a sentença, que era minha, que era sua, foi desviada de nós e colocada sobre Jesus. Então essa quarta frase nos mostra a coragem de Jesus em enfrentar isso aqui. Por quê? Porque Ele era Deus, eternamente Deus. Ele sempre esteve com o Pai e com o Espírito Santo. Os três são uma só substância. Três pessoas em uma só substância, um só Deus. Eternamente o Filho esteve unido e está unido, está unido ao Pai e ao Espírito. Mas Jesus, por um flash, por um relance, desde a encarnação, que Ele teve que encobrir a sua glória, mas agora muito mais, Ele teve que experimentar o momento que a ira de Deus cai sobre Ele. E essa ira é a separação, o abandono na cruz. Olha, se você está dizendo assim: Deus, me prove que você me ama, eu quero te dizer, a maior prova de amor Ele já deu. Você só precisa entender e aceitar. Porque a maior prova de amor, a maior demonstração de amor, Deus não pode fazer outra coisa que supere isso. Porque a maior prova de amor foi o fato de Jesus ter ido à cruz e carregado os nossos pecados. A quinta frase de Jesus na cruz, agora Ele fala dele. A quarta Ele já está dizendo com relação a Ele, porque me abandonaste. Mas agora a coisa se torna ainda mais pessoal. Em João 19, 28 diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, tudo já estava se encaminhando para o final, Ele disse: tenho sede. Aqui, claro, é sede física. Jesus estava sentindo sede, literalmente, assim como eu estou sentindo sede agora. Garganta seca, língua seca. Já eram horas aqui, Ele na cruz. Todo aquele sofrimento causou uma exaustão física tremenda. Era sede física. Mas o que eu quero falar aqui, além dessa sede física, vamos pensar aqui, irmãos, qual a outra sede de Jesus? Além da física. Aqui, literalmente, era sede de água. E deram a Ele uma mistura de uma bebida entorpecente, vinagre e mirra. Mas vamos pensar aqui, qual a outra sede que Jesus tem? Qual é a outra sede? Estamos usando uma linguagem humana para expressar um sentimento divino. É bem complicado isso, mas a Bíblia fala, por exemplo, de mãos de Deus. Jesus na última frase vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Deus tem mãos? Não, gente, Deus é espírito. Deus não tem mãos. Mas é uma linguagem antropomórfica. O que é isso? Deus está usando de uma linguagem humana para expressar coisas divinas, eternas.
Então aqui eu quero falar dessa linguagem. Deus tem sede? Literalmente não. Deus não tem sede, porque Ele é Deus. Deus tem necessidades? Também não, porque Ele é Deus. Ele é completo, Ele é pleno. Mas nós estamos falando de um desejo no coração de Deus. Deus tem desejos? Sim. Deus tem desejos. Então, tenho sede. Qual é a maior sede, irmãos? De Deus. Qual a maior sede? Sabe onde é que isso está revelado? João capítulo 4. Eu não tenho tempo de ler, infelizmente. Já ultrapassei aqui minha hora. Mas leia João 4. Jesus ao meio-dia para à beira de um poço para conversar com uma mulher samaritana que estava buscando água. A mulher tinha sede, mas Jesus tinha sede. Entendam, tinha um sentimento, tinha um desejo. Deixa eu revelar aqui, acabar com o suspense. Sabe qual é o maior desejo de Deus? A maior sede de Deus? Relacionamento conosco. Não é que Ele precisa não, viu? Deus não precisa disso, mas Ele quer. Amém? Ele é Deus, Ele é completo, Ele não precisa, mas Ele deseja. Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade. Quando Jesus disse, tenho sede, a maior sede de Deus, numa linguagem humana, utilizando-se de uma linguagem humana, o maior desejo de Deus é por relacionamento. Algumas pessoas estão achando que Deus quer o nosso dinheiro. E tem pastores que dão até a entender isso, né? Que Deus quer o dinheiro. O dinheiro serve para o sustento da casa de Deus. Deixa eu melhorar. O dinheiro serve para o sustento do prédio que abriga a casa de Deus, que somos nós. O dinheiro vai servir para isso, sustentar os pastores, pagar as coisas. Mas Deus, a maior sede de Deus não é pelo nosso dinheiro. A maior sede de Deus é pelo nosso coração. É pelo relacionamento que nós podemos ter com Ele. Ele não precisa disso, mas Ele quer isso. Por que Ele quer? Porque Ele é Deus e Ele decidiu que não ficaria apenas Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo eternamente se relacionando. Deus decidiu criar seres humanos, para que esses seres humanos, através da fé e do arrependimento, se tornassem filhos. E como filhos, Ele vai se relacionar conosco. Então, em outras palavras, o desejo por vidas, uma sede por pessoas, sede entre aspas, um desejo que vidas se rendam a Ele. A mulher samaritana é esse exemplo. A penúltima frase de Jesus, em João 19:30, é um grito triunfante. Eu amo essa frase. Porque se Jesus não tivesse gritado, está consumado, nós não estaríamos aqui hoje. Jesus estava dizendo, terminei, completei a obra que eu vim fazer. O propósito de Deus em me trazer a este mundo e me tornar homem como vocês foi cumprido. Eu paguei o preço por vocês, eu remi vocês, redimi vocês, expiei vocês, ofertei minha vida como propiciação, justifiquei, derrotei Satanás, cumpri todas as profecias e agora o caminho para o Pai está aberto. Tetelestai, está consumado. A obra de Jesus foi completa. Então quando ele grita, e só João que registra, está consumado. Os outros dizem que ele deu um grito, mas em alta voz,
Jesus bradou. A luta havia terminado, a batalha estava ganha. Quando os comerciantes fechavam um negócio, eles gritavam, tetelestai, ou significa, está pago, está quite. Quando os pastores e sacerdotes encontravam uma ovelha perfeita para o sacrifício, quando essa ovelha era achada, eles diziam, tetelestai, ou seja, achamos, terminou a busca, encontramos a ovelha. Quando um servo acabava de arrumar a mesa, que colocava a mesa, ele gritava, tetelestai, para os senhores, diziam o seguinte, a mesa está pronta. Jesus usa essa palavra. O servo do Senhor, o cordeiro para o sacrifício, aquele que pagou o preço por nossa vida. Tetelestai. Esse grito é o grito mais importante da história. Por causa desse grito e por causa da ressurreição, nós estamos aqui. Amém? Está consumado. Não tem nada que eu faça para acrescentar. Não tem nada que eu deixe de fazer para tirar algo do sacrifício de Jesus. Eu nem acrescento, nem tiro. Não tem promessa que eu tenha que pagar. Não tem obras que eu tenha que fazer. Tetelestai. Está pago, terminado, completo, finalizado, consumado, terminado. De uma vez por todas. Amém? E por último, para a gente orar, a última frase, ele começa com Abba, como eu falei, e ele termina com Abba, em tuas mãos entrego o meu espírito. Queridos, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele entregou a vida dele voluntariamente. Algumas pessoas, foi os soldados romanos, foi as autoridades judaicas. Em João, capítulo 10, anote para você ler depois, João 10, 17 e 18, ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele deu a vida dele e reassumiu a vida dele na ressurreição. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e tenho autoridade para reavê-la. Este é o mandato que recebi do meu Pai. Ele deu a sua vida voluntariamente e ele reaveu a sua vida também. A ressurreição é isso, é dado de volta a Jesus aquilo que tinha sido entregue voluntariamente. Então ele diz, Abba, em tuas mãos entrego o meu espírito. De novo aqui eu vejo Estevão. Meu Deus, Estevão talvez foi o homem mais parecido com Jesus. Eu acho que Enoque no Antigo Testamento e Estevão no Novo Testamento é demais. Porque Paulo se converte por causa da morte de Estevão. Então imagina o peso que Estevão tem. Sabe o que é que Estevão diz? Atos 7, 59 agora. Antes dos 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Uma pessoa sendo apedrejada, pedradas na cabeça, por todo o corpo, sangrando, e Estevão, um pequeno Cristo, para e diz, Senhor Jesus, você que está em pé aí, me recebendo, recebe o meu espírito. Estevão estava dizendo, para um cristão, a vida, ela tem que ser totalmente entregue. Para um cristão, você não está sendo forçado a nada. Você está voluntariamente entregando sua vida a Ele. Voluntariamente eu estou dando a minha vida a Jesus. Assim como Ele diz, Pai,
em tuas mãos eu entrego. E João diz que ele, inclinando a cabeça, expirou. Sabe o que aqui João usa aqui? O mesmo verbo para inclinar a cabeça num travesseiro. João estava dizendo: Jesus entregou-se voluntariamente ao Pai e reclinou a sua cabeça no seio do Pai, no colo do Pai, e entregou-se. Essa é a entrega, irmãos, que eu quero terminar falando para você. Uma entrega voluntária que nós temos que dar ao Senhor da nossa vida. Jesus era um homem que tinha a Bíblia em seu coração. Várias frases de Jesus são frases dos Salmos. Essa última frase, Jesus fala a Bíblia. Salmo 31, abra aí para você ver. Salmo 31, verso 5. Nós vamos orar. Salmo 31, verso 5. Até na hora da morte, Jesus tem a palavra em seus lábios. Que compromisso! Que compromisso! Até na hora da morte. Salmo 31, 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Jesus estava citando o Salmo 31, verso 5. No último momento da sua morte. Ele viveu, irmãos, por causa da palavra, pela palavra e para a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Vamos orar. Nós vamos cantar uma canção. Eu chamei o Abner aqui para me acompanhar. Os outros músicos nós vamos estar cantando. Mas deixa eu te falar. Se você for lá na França, não sei onde, não sei qual a cidade, tá? Mas é uma cidade da França. Se você for na França, você vai encontrar um túmulo com a inscrição Léon Hippolyte, vulgo Allan Kardec. O túmulo dele está lá. Se você for em alguma cidade da Arábia, que eu também não sei onde é, não sei se encontraram, mas lá também tinha. Aqui jaz o corpo do profeta Muhammad, Maomé. Se você for lá na China, em algum lugar da China, aqui jaz o corpo de Confúcio, o grande filósofo. Na Índia, aqui jaz o corpo de Siddhartha Gautama, o príncipe, o Buda, o iluminado. Mas se você for em Jerusalém, o túmulo está vazio. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Ele ressuscitou. Ó morte, ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória, ó morte? Jesus ressuscitou. Se alguém for em Jerusalém, está lá escrito: Ele não está aqui. Nós estamos aqui hoje por causa disso. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, vã seria a nossa fé. Nós não estaríamos aqui nesse domingo. Mas o poder do Espírito entrou naquela tumba e ergueu o corpo de Jesus. E agora Ele está lá, à destra do Pai,
o Abba, que ele tanto amava, que ele chamou por 2 vezes, Abba. Feche seus olhos.